Boa tarde a todos. O palestrante de hoje é o professor Francisco Alcaraz. O Chico recebeu seu doutorado pela USP e realizou pós-doutorados no Instituto de Física Teórica em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, em Canberra, na Austrália, e em Bonn, na Alemanha. Ele foi professor da UFSCar, mas desde 2002 é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, na USP. Ele faz pesquisa na área de mecânica e estatística e tem vários trabalhos importantes sobre modelos integráveis e sistemas com invariância conforme. E hoje ele vai falar para a gente sobre seus trabalhos recentes sobre modelos com paraférmions. Queria lembrar que a gente vai ter uma apresentação de cerca de 30 minutos e depois abrimos a sessão de perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta pode se manifestar pelo chat, que eu chamo cada um para fazer sua própria pergunta pelo microfone. Chico, você pode começar. Muito obrigado por ter aceitado o convite para dar o seminário. Passo a palavra aí para você. Certo, Rodrigo. É um prazer poder falar, mesmo que à distância, né? Ficar imaginando que vocês estão prestando atenção, né? Principalmente quando desliga a câmera igual o Álvaro, saber se está prestando atenção. Mas é assim mesmo. É uma época especial e é um prazer, e a gente tem que manter viva a vontade de fazer física, vibrar, né, nessas coisas. Então, eu vou falar hoje sobre uma pesquisa última que eu andei fazendo, em colaboração com o Rodrigo Pimenta, que aparece aqui, correto? Ele teve um papel fundamental nessas pesquisas, e é sobre o problema de férmions livres e paraférmions livres, cadeias que têm essas contribuições, né? Eu espero que eu consiga passar a mensagem do que vem a ser isso e quais as possibilidades que se tem, né, desses objetos. Tá? Então, vamos lá. Bom, meu nome vocês sabem. Então, a primeira questão que eu preciso colocar para vocês direitinho, para a gente entender o que é um férmion livre e um paraférmion livre. Né? O que é isso? Então, para isso, a gente pega o artigo, o livro do Hayek, o livro do Salinas, ou qualquer livro de mecânica e estatística da graduação. Se a gente olhar em gases quânticos, lá, nós temos uma desenho desse tipo aqui, né? Nós temos um conjunto de níveis de energia, né? Ou quase energia, se a gente quiser dizer, de um objeto, um many-body, mas, no fundo, os estados quânticos seriam dados por esses objetos aqui, essas energias. E aí, se a gente diz que uma dada energia seria quantos indivíduos eu tenho em cada estado desse. E no caso que ele é fermiônico, a gente diz, olha, só pode ter uma ou nenhuma nesse objeto. E eu tenho, assim, de certa forma, em cada nível desse eu posso pôr e colocar. Se eu tiver 5 níveis, por exemplo, aqui, eu tenho 2 elevado à quinta possibilidade de energia desse many-body. Ele é livre porque quando eu ponho uma partícula aqui, as outras energias não se alteram. Quer dizer, esse espectro está fixo, essas energias, nesse sentido que ele é livre. Certo? Qualquer modelo exatamente integrável, você tem as suas energias bonitinhas, mas só que a hora que eu coloco uma nela, uma energia para um estado, mudo a população do estado, as energias também mudam, embora você possa calculá-las exatamente. No caso do livre, a palavra livre significa isso, que essas energias aqui são as mesmas. Ok? Muito bem. Ela só vai depender, obviamente, do tamanho da minha rede, coisa desse tipo, que eu tenha. Não do fato de eu ter ou não ter colocado a partícula. Uma maneira mais fácil de visualizar, e que vai ficar claro para a generalização que eu vou falar é a seguinte, em vez de medir as energias com 0, quando eu não tenho nenhuma partícula que nem aqui, eu vou fazer um shift do meu estado. Eu vou tirar uma constante que seria a soma de todas as energias. De tal forma que não ter nenhuma energia é meu vácuo. O vácuo, não ter nada, é meu ground state. Certo? Porque eu fiz essa subtração. Então, essas energias aqui nada mais vão ser agora que um conjunto de mais ou menos essas energias que eu ponho. Né? Se eu não tiver nenhuma, é o vácuo. Se eu ponho uma, esse ômega aqui, eu só estou escrevendo de uma forma mais arbitrária, mais geral, ele é simplesmente -1. Então, eu poderia dizer que essas energias minhas são essas combinações onde entra um sinal mais ou menos esse objeto. Isso seria o espectro de um tipo férmion livre que nós teríamos. Ok?
Por exemplo, uma coisa desse tipo, a gente olha, é muito simples calcular a grande função de partição. Como cada partícula pode estar lá e ela é independente da outra, vai ficar um produto desse objeto aqui, certo? Que é por isso que a gente chama de livre. Então é muito fácil fazer a conta, correto? De um problema desse, ok? O único problema é que a gente tem que saber quem são essas quase energias, é só essa dificuldade. Mas uma vez sabendo, todo esse aspecto, toda a termodinâmica é muito simples ser tirada. Ok. Um exemplo dessa coisa, por exemplo, é o modelo de Ising num campo transverso. Se colocar o modelo de Ising num campo transverso, né, isso aqui seriam matriz de Pauli, sigma Z, sigma X. Eu boto um acoplamento aqui, seria o campo transverso. Esse objeto aqui, certo? No limite de L infinito, ele tem um ponto crítico, ou seja, o gap vai a zero, quando lambda é igual a 1. Esse cara é um cara que todo mundo já esbarrou com ele. E nesse caso, no caso lambda igual a 1 particular, essas energias que a gente coloca são dadas por esse objeto aqui, certo? J12, e aqui aparece o L mais 1, são dadas por esses cossenos aqui. Tá? Uma maneira de a gente visualizar melhor isso aqui, veja bem, o vácuo eu não tenho nenhuma partícula. Aí eu vou colocando, a visão que a gente pode ter desse problema é que eu ponho círculos, né? Tem as energias, aqui seria o zero, positivo, negativo, eu faço esses círculos. Um círculo com a primeira energia, da segunda, da terceira. E o sistema fermiônico é tal que em cada círculo eu sou obrigado a botar uma partícula. Ou boto aqui, ou boto aqui. Não posso botar duas, nem posso deixar de tirar. Ele tem que ter uma, ou a partícula pode estar aqui, ou pode estar aqui. Isso aí é uma maneira de eu ver. E o raio desse círculo aqui seria a minha quase energia. Então, o princípio de exclusão de Pauli, eu posso pensar que é uma espécie de princípio de exclusão de círculo. Ok? Muito bem, com essa ideia em mente, eu vou agora ver o que vem a ser o paraférmio. Na realidade, você pode inventar um monte de paraférmio, pode fazer várias coisas, certo? Mas no caso que eu estou aqui, são paraférmios livres. Mas mesmo paraférmio livre, você pode pensar em algumas maneiras. Aqui, nós estamos falando de um paraférmio de um seguinte tipo. A gente vai ter os mesmos círculos, que seriam as quase-energias, que eu faço a minha coisa, com os raios dados pelas minhas quase-energias. E agora, por exemplo, se eu estou em N igual a 3, eu ponho aqui a minha faixa, meu símbolo da Mercedes-Benz aqui, 2π/3, correto? E agora, em cada círculo, eu sou obrigado a botar uma e somente uma partícula. Quer dizer, ele lembra um pouco um férmio, no sentido de que eu não posso botar dois, tem que botar um, certo? Só que eu posso colocá-lo aqui, aqui, aqui. Você pode até falar, é um férmio com spin 1. Certo? É um esperma que tem um outro acoplamento de spin 1. Quer dizer, ele pode existir, ele pode não existir, e quando ele existe, ele pode ter as possibilidades. Se eu tiver com n igual a 4, aí o círculo, né, vai ser aqui os ângulos, certo? Das raízes de 2π/4. π/2π, então seria desse tipo. Nesse caso, as energias vai ser aquele mesmo estilo que nós tínhamos lá do nosso sistema, só que em vez desses ômega, que elevaria a esses S ser mais ou menos 1, esse ômega agora é I 2π/n, e esse S aqui são os caras que vão dar as raízes enésimas da unidade, né? Ele vai de 0,1 até n-1, certas possibilidades que eu posso ter. Repare que esse cara aqui, essas energias aqui, por construção, elas não são reais em geral. Né? Basta eu ter um cara para o lado de cá, um para o lado de cá, eu não vou conseguir compensar isso, vai ficar real. Claro que se eu botar todo mundo aqui nesse eixo aqui, aí eu tenho, que vai ser o estado fundamental, ele é real. Mas os estados excitados aqui vai ter coisas complexas. Mas é interessante, porque se eu olhar a grande função de partição, que também vai aquele produto livre, né, que nem eu tinha antes, aí vai aparecer beta I, beta ômega I, porque ele faz uma rodada, beta ômega 2, etc. Isso você faz essa soma aqui, você vê que isso é real. Quer dizer, embora você está com um cara que é não hermitiano, etc., tal, a grande função de partição dele é real. Certo? Isso também não é uma surpresa também, porque se você pega mesmo
um modelo de Ising, por exemplo, numa rede quadrada, você faz uma matriz de transferência e faz uma torção na matriz de transferência e roda numa outra coisa, essa matriz de transferência não é hermitiana. O importante é que o traço dela é real. Então, esse fato da não hermeticidade nesse tipo de problema não é uma coisa dramática. Claro que se eu olho o quantum chain como um cara da evolução temporal, etc., eu vou ter problema da unitariedade, eu teria que olhar com mais detalhes esses problemas, tá certo? Mas esse é o paraférmio. E a pergunta seguinte é, eu dei um exemplo no caso do modelo de Ising, com campo transverso, que faz o férmio, e o paraférmio. Tem também. O Baxter, em 85, ele inventou esse modelo, aliás, brincando, ele descobriu que esse modelo aqui, que é esses RS seriam uma generalização das matrizes de Pauli, Z2, né, para Zn. Tá? Então, eles são matrizes N por N, e elas obedecem uma álgebra localizadas nos sítios, tá certo? E quando elas estão no mesmo sítio, essa é a álgebra GN, RS é ômega RS, onde esse ômega não é mais ou menos como antes, mas é essa fase. E a potência enésima deles é 1, e esse tipo de propriedade que a gente tem. E se você brincar com esse modelo aqui, que é não hermitiano, ó, se eu fizer o complexo conjugados aqui, não dá, vai dar um cara que não é ele. Se você olhar, esse cara vai ter as energias que é a mesma cara daquelas energias do modelo de Ising com o campo transverso, exceto que aqui entra um N nesse camarada aqui, correto? As energias vão ser desse estilo aqui. Só que agora o EI mas você entra com os ômega também nele para montar as energias, né, gente? Lembra que eu entrava com ômega neles aqui, não é só o EI, né? Lá no Ising era mais ou menos, aqui também tem uma fase, então é um pouquinho distinto a situação. Bom, então aqui seria esse modelo, esse exemplo, certo? Que dá esse modelo parafermiônico que eu expliquei. Muito bem. Agora, tanto um quanto o outro, nós temos um modelo de espectro livre. Eu calculo os epsilon e faço a conta bonitinho. Então, vamos tentar ver o que é físico, por que está acontecendo esse negócio desse espectro livre, tá certo? Então, eu vou olhar o que é fundamental, por exemplo, para eu fixar um espectro lá no modelo de Ising. Vou lá para o modelo de Ising. Eu estou com aquele Ising de campo transverso, isso aqui. Eu tenho um conjunto de operadores, tá certo? Operadores agindo no espaço de Hilbert. Eu vou escrever esse conjunto de operadores aqui como HI, seria um operador densidade do Hamiltoniano. Uma hora é esse, outra hora ele é esse, tá certo? Então, nos sítios ímpares seria esse lambda HX, nos sítios pares, esse produto aqui de sigma z. São meus operadores. Mas o que vai me fixar realmente o espectro? O espectro fixa, realmente, a parte de degenerescências, fixa a regra de comutação. Porque se eu vou pensar que eu tenho um espaço, tipo espaço de Fock na frente, eu ponho qualquer operador na frente, eu posso, de certa forma, resolver esse problema. Então, é a álgebra que é importante desses Hs. E a álgebra, se eu olhar para esse modelo de Ising, o que acontece? Ó, esses caras não comutam só se eles forem vizinhos próximos, esse HI. Certo? Vizinhos próximos. Do contrário, eles comutam. Ou seja, a regra que eles obedecem é essa aqui. Ó. HI com HI vizinho não comuta, no nosso caso é -1, e para pontos vizinhos eles comutam. Essa é a regra. Então, o espectro deve depender só desse aspecto. Correto? Então, eu imagino que se eu fizer uma outra representação de um outro Hamiltoniano que obedece essa álgebra, eu espero que eles sejam livres também. Não necessariamente esse, porque ele tem esse ingrediente aqui. Okay? Bom, e no caso desse ZN, desse modelo Baxter, lá que é free parafermiônico, lá é a mesma coisa. E se eu escrever como esse HI, e eu escrevi aqueles operadores lá, H1, H2, H3, dessa forma, eu vejo também que eles só não comutam entre vizinhos próximos e tem aquela álgebra com ômega lá, que deu 2π sub n. E eu vou notar que ele tem essa regra, ó, entre o HI e o HI vizinho, e tem esse cara aqui, certo? E o HI elevado a n é uma constante. E se ele for de lugares vizinhos, ele é zero. É o mesmo tipo de álgebra. A diferença só que agora entra um ômega. Certo? Essa álgebra, assim, a gente diz que é uma álgebra de exchange. No caso de troca sinal, é fermiônica. No caso mais geral, uma álgebra de exchange geral. Nesse caso aqui, como HI a n é 1, então esse ômega e 2π sobre n seria uma ZN exchange. Isso deve ser o ingrediente que faz o modelo ser
tipo livre, nesse caso parafermiônica. Muito bem. No ano passado, Fendley, um artigo excepcional, Fendley, ele descobriu um modelo que... outra coisa interessante, esses modelos fermiônicos que a gente conhece, as soluções dele, a gente faz tipo Jordan Wigner, aquela famosa Jordan Wigner. No caso do ZN, há uma modificação do Jordan Wigner, mas é uma coisa ainda que lembra Jordan Wigner. Agora, o Fendley introduziu no ano passado um modelo, certo? Que agora tem interações de 3 corpos. Olha, sigma 1, sigma 2, isso aqui seriam matriz de Pauli. Depois sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 3, sigma 4, sigma 5, e assim por diante. Se você também escrever ele com uma soma HI, a diferença que tem lá é que entre vizinhos é um sinal menos, e entre o próximo vizinho também é um sinal menos, e depois tudo comuta. Quando a gente viu isso aí, eu falei, não. E o espectro é livre. E agora não dá para fazer Jordan Wigner. Então, quando nós vimos isso aí, nós falamos, pô, isso aí é a ponta do iceberg, esse negócio deve ser muito maior que isso. E realmente é. Na realidade, todos esses modelos são casos particulares de uma cadeia quântica mais geral possível, onde você usa um parâmetro P, que vai dizer quantos corpos, de certa forma, você vai montar esses geradores. E ele pode ser 1, quando é feito primeiros vizinhos, 2 de segundos vizinhos, e assim por diante. E o hamiltoniano C, seu seria uma soma desses geradores. E os geradores são tais que você faz HI, HJ, ele é um ômega, não vou dizer nem que o ômega é nada, qualquer, desde que ele esteja, o vizinho seja até da ordem P. Então, P igual a 1 até primeiro vizinho, como no modelo de Ising, ou no modelo de Baxter. P igual a 2, certo? É como o do Fendley. Se for P maior, ele vai continuando. Mas a gente percebe uma coisa interessante. Esse ômega aqui pode ser qualquer número complexo, geral, completamente geral. Certo? E a gente mostra que todos esse cara completamente geral que você tem aqui, que aquele seria um caso particular, os modelos anteriores eram tais que esse HI elevado a uma potência dá um C. Esse cara aqui não necessariamente dá C, pode ser que um número que nunca repete. Certo? Muito bem. O que nós mostramos é que, na realidade, o modelo para um completamente geral ômega, certo? Geral, ele é exatamente integrável. Deixa eu explicar o que é um exatamente integrável. Existe um conjunto infinito de cargas em evolução, ou seja, estão comutantes entre si. Certo? Você pode mostrar isso aí, não é difícil. Você vê que, por exemplo, que a primeira carga seria essa soma, os hamiltonianos. As outras cargas, você pega essas densidades de hamiltoniano e faz produto. Então, a carga 2, por exemplo, seria um produto de 2 caras, só que esses 2 caras são 2 caras que não comutam, que comutam entre si. Então, um exemplo, no P igual a 1, só o primeiro vizinho, M igual a 4, o H1 não pode ter o H2, porque o H2 não comuta com o H1. Então, H1, H3, H1, H4, H2, H4, eu tenho que somar todos eles com o mesmo coeficiente. Se eu faço isso, eu percebo que ele comuta com o H1. E se eu faço por uma coisa com L indivíduos desse, uma carga geral, vejo que todos comutam entre si, dá para se provar. Certo? É uma prova interessante. Tá? Então, nós provamos que esse cara, com um ômega arbitrário, seja o que for, ele é exatamente integrável. Certo? E o número possível dessas cargas que você constrói, esses L, que vão todas comutar com o hamiltoniano, na realidade é dada por esse número M barra, que é a parte inteira de M mais P sobre P mais 1, porque a rede, o número de cargas que você vai fazer máximo é esse M barra. E a gente prova que esses HL e HL' comutam entre si para qualquer LL'. Todos eles comutam entre si. E se eu faço M infinito, eu tenho um conjunto infinito de cargas. Então, esse modelo é exatamente integrável para qualquer valor de ômega, qualquer parâmetro ômega. Essa álgebra ômega, ela dá a integrabilidade em geral. Certo? Essa é só essa exchange. Repare que a única coisa que eu tenho que dizer é que tem esse ômega. Eu não falei como é a potência de HI, etc. Nada disso. É geral. Certo? É geral.
Isso aí tem integrabilidade. Só que aqui você vai perceber o seguinte, ó, esses HIs, vamos pensar que eles sejam tipo, como eu estou falando uma álgebra, eles são as letras do meu alfabeto, que eu vou gerar meu dicionário, certo? Se eu, um conjunto, um produto de letras forma as minhas palavras, certo? Como nenhuma potência desse HI não tem uma restrição, eu posso ter qualquer um com qualquer potência. Ou seja, em geral, mesmo numa cadeia 2, de tamanho 2, eu tenho infinitas palavras. Quer dizer, meu modelo é infinito dimensional. É como se eu tivesse um spin infinito. Mas ele é exatamente integrável. Só eles estão integráveis. Então, a lição é que, para qualquer P de conexão que ele tem essa regra de exchange, certo? Num finito, uma cadeia infinita, ela é exatamente integrável, mas, em geral, no caso mais geral, ela é infinita dimensional. Ok? Repare que eu não usei a palavra free. Aqui eu não posso falar que é free. Certo? Não posso. Eu sei que é exatamente integrável. Então, se ele é infinito, como é que eu posso truncar essa álgebra? Ou seja, eu vou truncar. É eu pegar essa palavra que ia ter uma potência qualquer, chegar num ponto, dar um número C. Não dá uma nova palavra. Então, eu trunco. Aí eu faço esse espaço de Hilbert numa cadeia finita, obviamente, finito. E dá essas cadeias finitas. Certo? E aí eu obtenho essas álgebras EN, aquelas que eu percebia naqueles modelos lá. Eles nada é que a truncagem de um modelo exatamente integral geral. Quando eu trunco N, que eu escolho, eu tenho um modelo ZN. Se eu truncar em 2, é fermiônico. Se eu truncar no N mais geral, eu vou ter esses parafermiônicos. Certo? E repare que, então, quando eu trunco aqui, eu escolho em cada sítio uma constante independente. Que isso aí vai desempenhar os papéis dos acoplamentos dos meus hamiltonianos. Certo? Repare, eu tenho essa afirmação para qualquer acoplamento que eu ponho nele, nos caras. Tá? Então, N igual a 2 eu tenho o Ising, N igual a 3 eu tenho aquele modelo do Baxter, N geral, estão todos aqui incluídos, que é um caso particular dessa álgebra mais geral. Certo? Então, os casos que nós sabíamos, esse P igual a 1, que é o Ising, o Baxter, que é P igual a 1. Tanto o Ising quanto o Baxter, eles são definidos só para M, o número de geradores ímpar. Porque, repare, eu estou com condições abertas de contorno, sempre. Não tem problema. A cadeia do Fendley, essa já pode se definir para M geral, e é o P igual a 2. Ele fez só para o fermiônico que ele conseguiu. Mas, na realidade, você pode portar esse P1 fazer o M par, no caso do Ising. Você pode fazer o P2 para qualquer N, certo? Você pode, para N maior que 2, à vontade, e o P maior que 2 para qualquer ZN, certo? Então, o nosso teorema aqui que a gente faz, todos esses nós vamos mostrar aqui uma coisa agora importante. Quando eu trunco esse cara, não estou falando do caso infinito, quando eu trunco, aí vai aparecer um negócio de livre. Quando eu trunco ele, o teorema é que nós temos que todos os autovalores distintos entre si, de qualquer daquelas cargas que comutam entre si, inclusive o hamiltoniano, certo? Elas são totalmente determinadas pela álgebra. E eu vou mostrar como determinar ela. Bom, repare que toda a nossa prova, eu não preciso falar quem é o hamiltoniano, basta saber aquela regrinha do H, a álgebra que fixa. Uma representação interessante que os físicos de matéria condensada, mesmo de mecânica estatística, usam muito pouco, é uma representação de palavras. Eu vou representar meu espaço de Hilbert como todos os produtos independentes de palavras que eu posso ter, de letras que eu tenho, dos geradores. Então, eu faço uma dependência 1 para 1 aqui. Estou pensando, por exemplo, de um caso de um ZN, né? Uma componente do meu espaço de Hilbert, S1, S2, que vai de 0 até N-1, seriam essas potências, porque se eu fizer potência superior, ele recai nessa. Então, é 1 para 1 esse objeto.
E se eu olho o que eu faço quando o meu hamiltoniano é uma soma de H. O que um H faz quando aplica num estado desse? Veja aqui um exemplo. Esse estado 1, 2, 3, 1, 2, 1 aqui seria, né? Esse 1, 2, 1 de cima seria esse cara. Eu aplico o H2, o que ele faz? Aí eu olho a regrinha, o que faz? Ele faz um ômega menos 1, por causa dessa regra que passa para o lado de cá, e ele vem e aí soma mais um aqui, dá um 3, aqui dá 1, 3, 1. Então, esse cara aqui tem uma representação. Eu posso montar um espaço de Hilbert. A gente chama de representação de palavras. Se fosse uma álgebra de Hof, o pessoal chama isso de representação adjunta. Mas aqui não existe essa palavra, então a gente está usando essa palavra de representação por palavras. Tá? Se eu olho esse cara, o que ele é, eu posso reescrever na realidade. Ó. O P igual a 1, dá para você reescrever esse camarada aqui em termos de matriz de Pauli. Dá para você notar que é. Ela é uma matriz sigma 1, depois aparece sigma 1, sigma x, sigma 2, sigma 3, x, sigma 3e, sigma 4x, que lembra um pouquinho essas cadeias Kitaev, mas que não teve ramificação, porque se eu chegar no sítio 2 aqui, mudar x para z, aqui fica zz, esse aqui vira x, fica xx, fazer simultaneamente. Então, fica uma rede tipo zz, xx, zz, xx, zz, xx, que lembra aquela estrutura de Kitaev, só que lá tem mais ramos. Certo? Se eu ponho o zn, certo? P igual a 1, dá essa outra coisa. São cadeias, formulações diferentes, mas que têm tudo o mesmo espectro. Certo? Porque elas obedecem à mesma álgebra ali de cima. E no caso, por exemplo, P igual a 2, o primeiro assim, o segundo, aí vai aparecendo aqui 3 corpos andando aqui com essas matrizes E, Z, R, assim por diante. Ok? Bom, defini representação. Agora, como é o espectro? Eu afirmei que esse cara é espectro de partícula livre. Como é que eu vejo isso? A maneira de você ver isso aí é o seguinte, ó. Eu sei que tem aquele conjunto de cargas todas que comutam entre si, todas em evolução. Então, eu monto uma função geratriz desse tipo. Agora, é um operador que depende, além das cargas, uma variável U pertencente ao complexo. E eu somo esse camarada, os momentos desse U, eu ponho o mesmo momento da minha carga. Então, esse é o objeto. Como esses HL', todos comutam entre si, é fácil ver que o HL vai comutar com o GU, porque ele entra aqui, com cada L ele comuta. Certo? E também é fácil mostrar que esse GU e GU' comutam, ou seja, eu estou com um operador grande, definido com um parâmetro que a gente costuma, na área de integrabilidade, chamar de um parâmetro espectral, que eles comutam entre si, para qualquer U e U'. Você pode pensar isso aqui como sendo uma matriz de transferência, uma coisa assim, eles comutam para qualquer U', certo? Isso vem por causa dessas propriedades. Mas esses caras, quando ele está lá reduzido por esses EN, só nesses casos, ele tem uma propriedade interessante, que é uma forma de inversão. Se eu multiplicar o G de U pelo G de menos U, repare esse sinal menos U, esse aqui é um operador, gente, tá cheio de cara. Esse aqui também. A hora que ele dá identidade vezes um cara que não tem operador nenhum, é um polinômio em U2. Desaparece tudo. Olha a mágica. Esta mágica está ligada ao fato dele ser livre. Se eu pegar o Z3, não é o G de U, o G de menos U, mas é G de U, G de ômega de U, G ômega 2 de U, também, e dá um polinômio. Repare que eu pus com a mesma letra, é o mesmo polinômio que aparece aqui, só que agora aqui aparece com a potência U ao cubo. E, em geral, para um ZN, eu vou ter que ter esse produto desses caras todos me dá 1. Isso é muito interessante, porque isso aí vai me fixar o espectro. Porque se eu ponho uma função, se eu souber as autofunções de G de U, como esse U é contínuo, eu sei a autofunção de todos os Hs, inclusive do hamiltoniano. Certo? E o fato de eu ter polinômio aqui, os zeros desse polinômio vai me fixar o espectro. Tá? Não vou ser muito detalhista nisso, mas depois, se alguém quiser, a gente pode voltar nesse aspecto. Certo? Então, voltando, eu tenho isso e aparece esse polinômio. Esse polinômio aí deve ser o pai das cabras. Ele deve trazer a física. Ele deve estar robusto dentro dele, trazendo a física. Certo? O Rodrigo gostou do pai das cabras.
Então, mas é mesmo. Você vai ver, na realidade, esse polinômio, na realidade, ele tem uma relação de recorrência. Você gera ele, muito simples, que é essa aqui em cima. E polinômio é uma coisa que matemática adora, né? Porque você tem a relação de recorrência, é uma classe de polinômios muito interessante, certo? Esses polinômios. Só para você ter uma ideia deles, olha aqui, ó, aqui são eles, para P igual a 1, 2 e 3, esses polinômios, certo? Esses objetos eles vão crescendo, obviamente, essas potências aqui vão aparecendo. O interessante é que esse polinômio de 1 aqui, ó, que está ligado lá com o modelo de Ising normalzinho lá. Aliás, esse polinômio aqui eu escrevi no caso que eu escolhi todos os acoplamentos lambda 1, viu, gente? No mais geral, ele é mais complicado que isso. Mas esse polinômio aqui, se a gente fosse enfranhado nesse negócio de polinômio, a gente ia identificar com os polinômios de Chebyshev. Olha lá, os polinômios de Chebyshev estão ligados com o modelo de Ising. Eu nunca sabia disso. Eu nunca vi isso mencionado na literatura. Certo? Eles estão ligados. Aquelas quase energias lá que nós temos no modelo de Ising estão ligados com zeros dos polinômios de Chebyshev. Okay? Em geral, são coisas maiores. Então, aquela forma de inversão, né, que é aquela propriedade que ingere G de 1, vai implicar que os autovalores desse G de U, que é aquela soma de todas as cargas, os autovalores dela, é dada por essa produtória, onde aparece o U, aparece esse ômega, certo? Porque eu estou falando do modelo ZN, aparece aquele 2π, aquela coisa, SI, e aqui aparece a raiz do polinômio, as raízes do polinômio. É um cara que dá zero. Então, esse cara, os autovalores desse G é dado por isso. Ora, se o G é uma composição dessas cargas, se eu fizer uma expansão inteira dessas cargas, cada potência de uma da carga, obviamente, se eu fizer derivadas elésimas, eu vou obter o autovalor da carga. Então, a gente obtém todos os autovalores da carga, tudo ao mesmo tempo, expresso por essas combinações, essas derivadas desse cara aqui, expressa dependendo das raízes do polinômio. Olha o pai das cargas, ele que está dando tudo. Certo? Então, em particular, o estado fundamental, aqui acho que faltou um sinal menos, é dado por esse cara aqui, ó, tipo aquele espectro livre que eu falei logo no começo. Onde essas energias que estão aqui, ó, certo? Elas são nada mais é que o inverso das raízes desse polinômio enorme aqui, esse polinômio interessante que aparece aqui. E são, portanto, todos free parafermiônicos, se o n for 2, ou, desculpe, fermiônico, ou se o n maior que 2 é free parafermiônico. E todos relacionados com esse polinômio P de n de z. Repare, gente, que eu posso ter os acoplamentos que eu tiver. Então, os acoplamentos que eu tiver, tudo isso é verdadeiro. Só que os epsilon vai mudar o polinômio conforme eu ponho um acoplamento, o polinômio é diferente, mas eu sempre sei quem é o polinômio, ó, porque eu venho nessa aqui, ó, gero ele facinho, acho os zeros dele, tá? Eu acredito que a maneira mais fácil, agora, nesse momento, com essa informação, de você gerar os gaps, por exemplo, do modelo de Ising, que é um exemplo, um Ising campo transverso, é você pegar esse polinômio aqui e buscar a última raiz. A última raiz é seu gap. Você faz isso facinho, isso aqui, para uma rede de, sei lá, de 40 mil sítios. É muito fácil tirar os zeros dessa raiz. Ele é muito efetivo. E como pode ser de qualquer acoplamento aqui, você pode tratar esse sistema desordenado. O Neto está ouriçado com isso aí, porque ele pode fazer o sistema desordenado rapidinho. Correto? Porque é muito simples você tirar isso. Okay? Você não precisa diagonalizar, vai lá, tipo Jordan Wigner, vai lá e monta um negócio, tem que diagonalizar. Se bem que no final, diagonalizar na Jordan Wigner, você tem que calcular o determinante lá da coisa, e é tipo um polinômio, que de alguma maneira deve ter alguma coisa relacionada com esse cara aqui. Certo? Não sei ainda direito como é, mas deve ter. Bom, então a lição, gente, a lição geral que você pode levar para casa, escrever aí no seu verso do talãozinho de cheque que você não usa mais, você põe um cartão de crédito com uma cadeira que marca, aí quem sabe fica. É que qualquer cadeia quântica, você escreve a soma dos seus operadorzinhos. Se ele tiver essa regra de comutação aqui, ó, HJ, tal, se ele tiver isso aqui, em geral, ele vai ser um modelo livre.
espectro livre. Certo? Bom, a pergunta que a gente sempre faz é comportamento crítico. Tem comportamento crítico isso aí? Tem alguma novidade aparecendo nisso, correto? Ou não? A resposta é que, é claro que esse cara vai ter um comportamento rico, crítico, muita riqueza. Eu separei um ponto especial aqui, que é quando os acoplamentos, todos aqueles lambdas sejam 1, que é um ponto simétrico. Nesse caso, o estado fundamental seria que eu botar todas as partículas para esse lado, certo? Eu vou olhar o limite para M infinito. Bom, como aquele zero, né, você consegue trabalhar com isso aqui, você consegue mostrar exatamente, calcular exatamente a energia do estado fundamental, certo? Ela vai ser dada em termos de umas séries de Lauricellas. Se vocês não conhecem, não se impressionem, porque eu também não conhecia, mas são as séries de Lauricella. As funções gama é um caso particular, mas elas são todas dadas. Você tem um resultado exato aqui. Se a gente olhar os expoentes críticos, né, para olhar o expoente crítico, olha o expoente dinâmico, que diz como é que o gap vai a zero, em que potência ele vai, certo? E o calor específico, que seria análogo ao pegar lá esses acoplamentos aqui, perturbar perto desse cara aí, um acoplamento, esse lambda, perturbar em volta, ele vai cair também do expoente que seria análogo do expoente crítico do calor específico. E se você faz... a parte do Z, você consegue fazer analítica. A parte do alfa, não... Talvez até consiga, mas não fizemos analítica. Mas fez numérico, mas a gente vê com uma precisão muito grande. Você calcula isso até a rede da ordem de 30 mil sítios, certo? Aqueles polinômios. E aí você obtém com os expoentes críticos, ó, reparou, isso aqui é o easy, né? Z igual a 1, invariante conforme, tá certo? E aí, se você vai para os paraférmios, ele já deixa de ser Z igual a 1, o alfa 0 e vai aumentando. O P igual a 2, olha lá o modelo de Fender, gozado, ele começa com 3,5. É interessante isso, porque isso aí é um expoente anômalo como é que é mesmo? O problema de dinâmica lá difusão assimétrica, né? Exclusion problem, certo? E aí ele aumenta, e depois, o P igual a 3, ele começa com 2, aparece o mesmo expoente crítico da difusão. Repare que o alfa, ele vai ficando zero, só para um N maior que ele fica diferente de zero, a mesma coisa aqui. Esse cara aqui também é interessante, ó, o fato dos expoentes dinâmicos, toda vez que o N e o P for igual, for 1. Isso aí pode ser que tenha alguma física interessante conforme esses... Cara, a gente não explorou isso ainda. Então, e é isso aí. Eu agradeço a atenção. Desculpa se eu estourei um pouquinho do tempo, mas não foi minha intenção. Certo? E agora, estamos aí, esperando as perguntas. Obrigado, Chico. Então, a gente abre a sessão de perguntas. Eu posso talvez fazer uma pergunta? Claro. Então, não, mas a minha pergunta é bastante ingênua. Então, nesta álgebra, a relação de Young-Baxter tem algum papel ou não? Que eu imagino que a álgebra que você está considerando é uma álgebra de exchange, né, como você falou, e naturalmente, quando a gente fala de álgebra de permutação, o grupo de permutação satisfaz a relação de Young-Baxter. Tem algum papel do Young-Baxter aqui? A álgebra de Young-Baxter seria aí, você teria aqui uma relação de nós, né? Sim. Mas, na realidade, quando você viu que eu obtive uma matriz de transferência com um parâmetro espectral lá. Aquilo ali cheira em Young-Baxter, com certeza tem. A gente sabe escrever a matriz R desse problema, mas é como você pegar um maçarico para matar alguma coisa que você já está matando facinho ali com o polinômio. Então, é um exemplo que você não precisa usar. Ela está aí, não tem a menor dúvida que a integrabilidade dela, Young-Baxter, está aí. Mas é a mesma coisa, por exemplo, de você for resolver, que nem o problema que o Rodrigo está interessado num pontinho lá, por exemplo, o modelo Aschquintela que tem 2 isens desacoplados, mas ele é Aschquintela, tá certo? E você for tentar resolver usando Young-Baxter, pô, desacopla e resolve Jordan-Wigner, que é facinho, certo? Então, mas a estrutura está aí.
A existência dessas infinitas cargas, com certeza, devem poder ser escritas como derivadas do gerador da monodromia do Yang-Baxter. Certo? Isso aí não tenha dúvida. Mas a álgebra em si, ela satisfaz essa relação ou não? Essa álgebra... Eu estava pensando mais do ponto de vista de teoria de representação, né? Que você tem alguma... Eu tenho quase certeza que sim. Eu vou te dar exemplos. Por exemplo, se o ômega é igual a mais ou menos 1, certo? Que é o fermiônico, esse cara aí, se você escrever 1 mais HI, acho que tem que dividir por raiz de 2, chama esse de operador, esse operador aí, ele satisfaz a álgebra de Temperley-Libby, que você sabe baxterizá-la. Botar um parâmetro 1, já tem o R direto, certo? Essas outras, essa prescrição, essa mais geral, eu não sei descrever, mas eu tenho quase certeza absoluta que não vai ser Temperley-Libby, certo? Mas vai ser algo que você tem uma prescrição para escrever a matriz R. Esse é um ponto interessante, mas que a gente ainda não teve tempo de lidar com isso. E os polinômios, se você mencionou que no caso dos Fermas, você tem polinômios de, acho que em russo é chamado Chebyshev. Chebyshev, vamos falar. Mas você tem também um conjunto de outros polinômios, né, que há alguma generalização, né, e você não... São polinômios simétricos, né, que eles chamam. Eles são desse tipo. Os coeficientes desse polinômio, para P geral, um dado coeficiente U, Z daquele cara lá, eu posso escrevê-lo como uma função de partição de um modelo de polímeros, onde ele tem um tamanho típico de dado com P, de quantas maneiras eu posso colocar, e quando eu ponho ele no lugar, eu ponho uma fugacidade com esse polinômio, o lambda. Eu identifico com esse problema também. Entendeu? Isso aí tem... O problema é que, por exemplo, zeros de Chebyshev, eu não conheço analiticamente. Agora, esses exemplos aí são lambda igual a 1, certo? Esses outros polinômios não quer dizer que não exista, porque tem muita coisa que o pessoal fez com polinômios. Eu estou sonhando alguém que conheça bem polinômios, porque aí vai ter muita coisa ligada com isso, certo? Mas, enfim, não são polinômios absurdos, são polinômios interessantes, que é chamado com esses coeficientes, são produtos simétricos desses acoplamentos. Eu não sei porque unidade não entra como um primeiro polinômio lá. Você começa com um menos z, né? Sempre um primeiro. Não, é que o zero vai ser 1. Ok. É o zero. Tá bom. Okay, obrigado, Chico. Se olhar a forma de recorrência, cadê ela aqui? Aqui, né? Não, desculpe. O polinômio... Não, o zero, menor ou igual a zero é zero. O 1 certo? Que vai envolver... Ô, Chico, a condição inicial é com 1 mesmo. É com 1, né? Eu errei. Quem falou aí, o Rodrigo? Foi. Chico, se você me permitir, só um comentário sobre esse polinômio, né? Eu sei que um monte de coisa aqui. Pode falar. Que para P igual a 1, esses polinômios são ortogonais, né? Porque é uma relação de recorrência de segunda ordem. Então, para P maior que 1, eles não são ortogonais mais. Então, tem muito pouca coisa sobre esses polinômios para P maior que 1. Pelo menos a gente não conseguiu achar muita coisa na literatura, né? Porque eu não sei se eles são quase ortogonais, etc. Pode ser que eles sejam quase ortogonais, mas só para P igual a 1 que eles são ortogonais e caem nessas famílias mais conhecidas. Né? Ou seja, não ortogonais significa que não ortogonais com certa medida, mas se você trocar a medida, talvez eles são. Isso, pode ser que sim, pode ser. É que, se eu não me engano, o polinômio, para ele ser ortogonal, ele tem que ser dado por uma relação de recorrência de segunda ordem.
é uma condição. Eu não tenho muita certeza dessa condição, mas é quase certeza. Bom, isso eu não posso informar nada. O Rodrigo talvez saiba mais que isso, eu não sei. Mas se eles são polinômios cuja potência cresce, né, eles sempre são ortogonais, pelo menos com medida ingênua, né, que Mas qualquer todos ortogonais entre si, Dimitri? Se você tem uma sequência de polinômios, monômios de potências diferentes, eles são ortogonais com medida ingênua, né, que são... Os monômios entre si. É. Tem um polinômio, tem um próximo polinômio, o m crescendo. Se a ordem está crescendo, eles são ortogonais do jeito ingênuo, né? Mas talvez essa medida não é interessante do ponto de vista físico. Ok. Obrigado, Rodrigo. Fábio, você pode fazer a sua pergunta? Boa tarde, professor Carrasco, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo, na paz. Olha, mais uma curiosidade. Teve um momento que o senhor fez uma conexão quando foi caracterizar a álgebra dos paraférmios. Eles estão no grupo na categoria das álgebras de exchange, né? E também o senhor começou a delinear um raciocínio sobre o tipo de spin. Então, eu gostaria de entender por que existe essa liberdade na escolha do spin do paraférmio. Bom, na realidade, não, isso aí foi um abuso de imagem que eu fiz, né? Porque, veja bem, ele está no círculo, no círculo só pode ter ou não ter. Então, eu falo, é um caráter fermiônico. Mas como quando ele tem, ele poderia estar em alguns estados, correto? Então, eu imaginaria que esses estados... Estão me ouvindo? Estou. Eu imaginaria esses estados como se fosse um estado, esse férmio tivesse acoplado a ele um outro spin, mas que não tem caráter fermiônico, mas só no sentido tipo um paulion de componente Z, que daria uma Z, outra daria outra, só uma imagem. Ah, tá. Então, continua valendo aqueles teoremas de spin estatística, tudo direitinho. Quer dizer, o teorema de spin estatística aí, para falar a verdade, eu vou chutar, certo? Ele teria que ser revisitado pelo fato de ele ter mais que possibilidades, porque eu não sei até que ponto o caráter realmente de álgebra fermiônica total, como tem no férmio, é importante. Aí eu teria que olhar esse teorema, olhar com mais detalhe. Certo. Obrigado. Agradeço o comentário. Eu tinha uma pergunta, que essa álgebra de paraférmio, você tem que ordenar os operadores, né? Pelo índice de posição ali, para definir a fase. De um lado, porque você vem você tem que dizer quem que é o maior e quem que é o menor, porque uma hora vai dar ômega, outra dá ômega menos 1. Tem algum jeito de definir isso em 2 dimensões? Paraférmios em 2D? Tem. Normalmente, o que você tem que fazer você tem várias maneiras, mas você tem que escolher um caminho. Pode ser um caracol do centro da sua rede, ou pode ser uma linha que vai pela horizontal, volta. Você tem que fazer um caracol, certo? Em geral, esse caracol, você pode escolher qualquer coisa para ele é invariância de gauge, né? Qualquer um, mas tem que fixar para falar um time ordering, né? Você tem que fazer para ele, senão a sua álgebra não é bem definida. Eu posso fazer mais uma pergunta? Veio agora na minha mente. Pode ser? Pode. Tá, professor. Se eu estiver calculando um observável, por exemplo, o calor específico, certo, qual a assinatura eu verei no gráfico que vai diferenciá-lo, por exemplo, de um férmio para um paraférmio? Ou uma magnetização, por exemplo? Bom, em princípio, só olhando isso, aqui você não veria diferença. O que você, por exemplo, se fosse um modelo de férmions, desses modelos livres, se você tiver
por exemplo, olhando um calor específico lá, né? Se olhar lá a tabela lá e obter uma coisa desse tipo, deixa eu mostrar aqui. Porque, veja, teve um momento enquanto o senhor procura que o senhor colocou o seu espectro da sua quase energia e eu fiquei curioso com aquela dependência com o inverso do N. Porque se eu acompanho direitinho o N sendo o número de sítios, quando você tomar o limite termodinâmico... Não, o N não é... Você diz para calcular o expoente crítico aqui? Esse M? Não. O M está ligado ao número de sítios. O certo, N. Qual é o N grande? O N grande está ligado. Quando o N é igual a 2 é férmio, quando o N é igual a 3 para frente é paraférmio. Isso. Então, o que seria o limite termodinâmico nesse caso? Então, você fixa um N. Se o N é igual a 2, por exemplo, são férmios. O limite termodinâmico é fazer o M para infinito. M, certo. M, isso. Aí você teria um modelo fermiônico no limite termodinâmico. Por exemplo, o Ising Campos. Se você pega N igual a 10, certo? Aí tem um Z10, faz o M para infinito, você tem um modelo parafermiônico Z10 no limite do contínuo dele, tá certo? Tá, certo. Ok. Então, aí voltando à minha pergunta agora. É possível, por meio investigando, examinando observáveis, calor específico, magnetização, fazer uma inferência sobre a natureza da partícula, por exemplo, ser férmio ou paraférmio? Bom, eu acho o seguinte, vamos supor, se você acreditar nesses resultados aqui de cima, certo? Vamos supor que você tem alguma maneira, sei lá, tem um espectro de alguma maneira, etc. Tal, você consegue chegar à conclusão que é um espectro de partícula livre, por algum argumento. Certo. E você calcula um expoente Z e alfa, e o resultado que você obtiver aqui, certo, vai indicar se você está com N Z2, não Z2, etc. Tal. Repare que o N ele faz sempre diminuir o expoente crítico dinâmico, certo? E também o alfa também, correto? Então, pois deixa eu só acompanhar o senhor nesse raciocínio do expoente crítico dinâmico, porque eu estou acostumado com o expoente crítico mudar por meio de, por exemplo, uma interação de longo alcance, né? Nesses outros casos. Aí, mudando o expoente crítico dinâmico, você muda a classe de universalidade, correto? Correto. Pronto. Então, como que nesse sistema agora eu posso perceber essa correlação como você estava colocando, mudando o N, mudar o expoente crítico dinâmico? Porque a cada N eu tenho uma classe de universalidade. Bom, primeiro, você sabe que os ingredientes da física a longa distância, né, que vai descrever o seu sistema no limite termodinâmico, são ingredientes fundamentais dele, a simetria. Certo? Então, se é ZN, se é Z3, Z4, Z4, eles são distintos. Ok? Além disso, além da simetria, você pode ter mais simetrias escondidas, e essas podem, por exemplo, no caso de conforme, tem um monte de coisa. Nessas outras, nós não sabemos, porque não são conformes essas simetrias. Tá certo? Então, aqui são as predições que a gente obtém. Da mesma maneira, se você, por exemplo, olha um expoente crítico, né, correspondente a um modelo que der do Potts, não dá para você saber que realmente, assim, sem saber que que o Potts, sem ter calculado os expoentes críticos do Potts, saber identificar como aquele é o Potts. Então, de certa forma, o que eu tenho aqui é uma tabelinha de Mendeleev para esses modelos de spins, multi-spins, certo? E eu estou dando para você o número atômico dele, a densidade, etc., de possibilidades que você obtém. Se você fizer uma medida de algo lá e que dá essas coisas, muito provavelmente a física a longa distância é descrita por uma teoria desse tipo que eu estou colocando. Tá. Certo? Entendi. O paralelo. Agora, tem um aspecto interessante aqui, que nessa época, onde todo mundo está tentando fazer essa conexão com informação quântica, com spin, com mecânica estatística, com matéria condensada, tudo essa coisa, que é interessante tentar ver essas cadeias de spins do ponto de vista de informação, né? Mas isso esbarra sempre num problema. O pessoal só sabe fazer conta com o férmio livre, não é isso?
aqui eu estou introduzindo essas coisas, eu espero que o pessoal consiga fazer contas realmente com esses objetos mais complicados aqui. Certo? Por eles terem esse espectro livre. Tá? Eu tenho a impressão... Uma vez o senhor mencionou sobre a informação compartida. Recairia nesse contexto? Sim, qualquer informação compartida, de certa forma, ela está embutida dentro dos aspectos de universalidade que você tem da sua cadeia. Então, se eu olhasse, por exemplo, esse sistema aqui, sei lá, n igual a 4, p igual a 2, tá certo? Isso aqui, ela deve ter ela deve ter uma mensuração da informação compartida típica dessa classe de universalidade. Se você medir isso através, sei lá, da entropia de von Neumann, que aqui você tem que tomar cuidado, porque o modelo é normitiano, mas, enfim, ele deve ter características que revelam a classe de universalidade. Isso aqui é toda uma arena para ser aberta. Certo, ok. Tá bom. Essa parte que o senhor mencionou agora já fez eu conseguir começar a entender um pouquinho a conexão com algum observável. Tá? Ô, Fábio, mas eu tenho que dar oportunidade para outras pessoas. Claro. Tem que estar acabando o nosso tempo. Obrigado, agradeço. Se não, eu queria pedir para todo mundo que puder ligar o vídeo para a gente tirar a foto dos participantes, para o Chico poder ver mais algumas caras. Eu não estou vendo ninguém, a face de ninguém aqui. Valdelino, por favor, me avise quando a gente tiver a foto. Rodrigo, nenhuma face eu estou vendo aqui. É assim mesmo? Deve estar aí no seu Zoom. Você não sabe usar o Zoom. Quem você está vendo aí? Eu não vejo ninguém aqui. Você apagou a barrinha que tem as pessoas. Deve ter apagado a grade aí, Chico. Tá aí. Grade? Tem uma gradezinha aí na sua tela. Aí você vê todo mundo. Então, eu não consigo ver mais essa grade, não apareceu aqui. Ok, Rodrigo. Temos a foto. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Chico pela palestra muito interessante e a todos os participantes do seminário de hoje. E voltamos na próxima sexta-feira com mais um seminário. Obrigado. Alô, muito obrigado a todos. Infelizmente, eu não pude nem ver quem participou do meu coisa. Valeu, Chico. Tchau, Chico. Tchau. Um abraço a todos e tomem cuidado, hein? Abraço. Tchau, pessoal. Agradeço, professor Carrais. Tchau a todos. Tchau, professor Álvaro. Tchau.